E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos secretos que tentaram apagar da internet. Então assista rápido antes que deletem. Um homem argentino que passava por um campo de futebol da sua cidade notou que algo esquisito estava acontecendo. Sem nenhum motivo, aparentemente o travessão do gol estava se mexendo sozinho durante a noite. Eu sei que você pode estar pensando que seja o vento, mas a rede de proteção do campo está completamente parada. E eu nunca vi vento balançar uma trave de ferro desse jeito. Tem uma hora que ela começa a tremer mais forte enquanto o ambiente continua estático. É possível ouvir o barulho do metal chacoalhando, deixando o homem que fez a filmagem super confuso. O que será que pode ter causado essa situação? Algo sobrenatural? Mais tarde no vídeo, uma das luzes se apaga e volta a acender logo em seguida, deixando tudo ainda mais misterioso. Qual sua teoria sobre esse acontecimento? Você teria coragem de ficar lá filmando uma trave tremendo no meio da noite? Acho que na primeira balançada eu já estaria do outro lado da cidade. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Na Colômbia, um vídeo deixou os moradores bem assustados. Uma câmera de segurança que filmava a rua flagrou essa mulher caminhando pela calçada no meio da madrugada, quando de repente desaparece do vídeo sem nenhuma explicação. Sumiu! Algumas pessoas levantaram a possibilidade de ser uma falha na câmera, ok. Porém, como explicar outro equipamento que também filmou a mesma mulher sumindo de repente? Bom, eu acho muito difícil ter acontecido uma falha em duas câmeras ao mesmo tempo. A aparência da moça também não é nada comum, pois ela caminha numa velocidade fora do normal, no meio de uma rua deserta durante a madrugada e com os ombros encolhidos e cabeça baixa. Não é possível enxergar seu rosto em momento algum, o que fez uma galera acreditar que ela fosse um fantasma ou assombração. Qual sua opinião sobre esse vídeo? O acidente nuclear de Chernobyl aconteceu em 1986. Porém, até hoje, 34 anos depois, muita gente afirma que existam animais mutantes por lá. E o vídeo que você verá seria de um desses. Essa é a gravação de um trabalhador que estava verificando as instalações internas de um esgoto desativado e por isso filmava o trajeto todo. Porém, no meio do caminho, uma criatura de olhos brilhantes surgiu parecendo olhar em sua direção. Ele para de andar assustado e o humanoide tenta dar mais uma espiada antes de fugir como se não quisesse ser visto. Na região, algumas crianças já disseram ter observado uma criatura estranha pelas florestas, mas ninguém tinha levado a sério, pelo menos não até agora. Seria esse um exemplo dos animais mutantes de Chernobyl? Olhando essa imagem aqui, parece que é uma foto ou um vídeo pausado de um cara caindo, certo? Mas e se eu te falar que na verdade se trata de alguém que simplesmente ficou nessa posição durante vários minutos sem se mover? Dois amigos estavam caminhando quando um deles ficou nessa posição que claramente é impossível e que quebra todas as leis da física que conhecemos. Que viagem é essa, velho? Além do corpo curvado para trás, as mãos do homem estão para cima e apenas um dos pés toca o chão. Seu ponto de equilíbrio não segue nenhuma lógica. Desesperado, o rapaz pede que segurem sua mão, na esperança de sair dessa posição. Meu irmão, que diabo tu usou, danado? Tu é louco, tio. Pega a tua mão. Que lombra foi essa? Bom, o que aconteceu aqui seria uma falha na realidade. Quem já viu o filme Matrix conhece muito bem essa posição. Em alguns países africanos como Nigéria, Togo e Gana, o voodoo é um ritual tradicional da religião Yorubá.
Mas não se trata só daquele bonequinho que espetam com agulha. Na região, o voodoo faz referência a vários espíritos ancestrais do povo africano, e um deles é o Zangbeto, que protege as ruas e as pessoas de forças malignas. Eles são fantasias de palha, onde acredita-se ter uma pessoa por baixo que entra em transe e incorpora um espírito da noite para purificar a região onde foi invocado. Porém, o mais bizarro é que os povos locais afirmam que os trajes dançam e giram sem nem mesmo ter uma pessoa dentro dele, apenas o espírito fazendo seu trabalho, enquanto alguns homens, como se fossem assistentes, ajudam a condução do Zangbeto. O vídeo que você verá agora é impressionante. Veja que uma pedra perto da palha gira aparentemente sozinha. Veja também que não tem ninguém dentro do Zangbeto. Logo após, os locais colocam a palha sobre a pedra e de repente ela começa a girar. Mas como é possível se segundos atrás vemos que não havia nada debaixo daquilo? Será real a alta magia africana? Em 1994, alguns extraterrestres teriam supostamente sido vistos por mais de 60 crianças ao mesmo tempo no Zimbábue. Elas afirmam que viram 3 bolas prateadas sobrevoando o céu e que elas desapareceram depois de alguns segundos emitindo uma luz brilhante. Os pequenos estavam no pátio de uma escola e relatam que isso aconteceu 3 vezes, sendo que em uma delas conseguiram ver um ser saindo de uma dessas bolas brilhantes. Como sabemos, crianças são conhecidas pela sinceridade, e mesmo que uma estivesse mentindo, como que 62 delas contariam a mesma história com os mesmos detalhes? Elas dizem que as naves pousaram em um bosque que fica ao lado da escola onde estudavam, e um pequeno ser desceu e começou a caminhar pela área a uns 100 metros do pátio. Quando ele percebeu que estava sendo vigiado por dezenas de estudantes, voltou rapidamente para sua espaçonave e saiu de lá. O caso ganhou tanta repercussão que professores e psicólogos foram chamados para entrevistar e fazer testes nas pequenas testemunhas. Foi pedido que elas desenhassem o que viram naquele dia e descrevessem a cena individualmente para ver se a história batia. Para surpresa de todos, mais de 40 crianças contaram o mesmo relato com os mesmos detalhes. E isso sem mencionar que foi numa época anterior à internet na África, onde as crianças não tinham acesso a imagens estereotipadas de ETs para darem testemunhos tão iguais. Veja alguns desses relatos e tire suas próprias conclusões. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes, little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. And where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Pois é, pelo menos para mim esses relatos parecem ser bem verídicos. Um homem estava se queixando de ouvir ruídos esquisitos no quintal da sua casa por 3 dias seguidos, quando decidiu instalar algumas câmeras que tiram fotos ao detectar movimentos. Ele acreditava que se tratava de ursos invadindo a propriedade, porém as câmeras não capturavam nada, mesmo com os barulhos se repetindo noite após noite. Foi então que ele decidiu ficar acordado para flagrar o invasor por conta própria, e quando ouviu uma movimentação nas árvores, pegou sua lanterna, o celular e foi checar. O homem foi seguindo um rastro pela mata até que se deparou com essa criatura, que parecia estar inconsciente, encolhida perto de um arbusto. Mas quando ele se aproximou, o ser se mexeu bruscamente, olhando em sua direção. Como eu e você faria, o homem saiu correndo o mais rápido que pôde para dentro de sua casa. Rapidamente ele colocou essas imagens na internet. Pela manhã, ao verificar as fotos tiradas naquela noite pela câmera, ele encontrou essa imagem. Bom, o que será que são esses seres na foto?
Para quem não sabe, a China é um país parcialmente fechado para o restante do mundo, graças à sua escolha política. Algumas coisas, como a TV e a internet, são controladas pelo governo para impedir que acontecimentos internos virem notícias em outros países. Porém, um vídeo foi vazado mostrando algo surpreendente: 2 luas no céu do país, que podiam ser vistas de várias cidades chinesas. É impressionante. Será que é algum fenômeno natural que não conhecemos? Ou apenas um efeito causado pela lente da câmera? Pode ser que essa história vá muito além disso, pois após as imagens circularem nos meios de comunicações internacionais, uma notícia surgiu dizendo que o governo chinês planeja lançar uma lua artificial ao espaço, feita de microespelhos para que eles economizem com a iluminação das ruas durante a noite. Mas como isso seria possível? Muitos acreditam que tenha sido um dos testes desse projeto de iluminação ambicioso, e a imprensa internacional especula como ficaria o restante do mundo caso ele se concretize. Até agora, pelas informações que temos, o plano é fazer o lançamento em 2020. Com certeza será bem estranho olhar para o céu e ver 2 luas. As florestas e os bosques são cenários misteriosos por si só, e em muitos casos são nesses lugares que algumas gravações bizarras são feitas. Durante uma excursão, alguns universitários russos foram até uma floresta para coletar amostras de plantas, e um deles se afastou um pouco do grupo para fazer imagens da vegetação. Porém, o que ele registrou com sua câmera vai muito além de apenas mato. Ao mirar a lente em uma árvore seca, o estudante flagra uma pequena criatura que não se assemelha a nada que conhecemos aqui na Terra. O ser parece com os ETs que vemos em filmes. Ele mexe a cabeça e olha em direção ao rapaz, fazendo com que o jovem decida sair de lá correndo. Bom, eu teria feito o mesmo. Existem muitos animais diferentes que às vezes parecem aliens e vários outros bichos que não foram catalogados ainda. Essa é uma resposta. Porém, o que pode se ver aqui realmente não parece pertencer ao nosso planeta. Infelizmente, a pessoa que fez o vídeo não teve coragem suficiente para continuar com o registro e tirar todas as dúvidas sobre essa criatura tão misteriosa. Em 2008, um canal com o nome de Ervilzei postou um vídeo sem nenhuma descrição, chamado Moreana Mondegart Glesgov. O vídeo mostra um homem encarando a câmera em um cenário totalmente vermelho, com os sons bem estranhos de fundo. Logo após alguns segundos, uma série de distorções começam a acontecer com a figura masculina, sem nenhum diálogo ou explicação. Em poucos dias, o vídeo foi assistido por mais de 200 mil pessoas, o que é muito estranho, já que o canal tinha apenas 7 inscritos. Esses 2 minutos de filmagem que podemos encontrar até hoje é apenas um trecho do vídeo original de 2008, que foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas. Qual o propósito dessa gravação bizarra? Jamais saberemos, pois o usuário que postou o vídeo original nunca foi localizado. Em uma rua bem estreita, um caminhão precisa passar. Porém, existe uma carreta gigantesca impedindo. Aí um dos caras desce e diz que vai resolver. Mas como se resolve uma situação dessa? Procurando pelo dono da carreta? Que nada. Isso é coisa para os fracos. O próprio cara vai até a traseira do automóvel gigante, simplesmente levanta e tira a caçamba do caminho, liberando espaço para seu colega passar. Algumas pessoas que estavam andando pelo local filmaram o ocorrido e ficaram de boca aberta ao ver a força do homem, que não aparenta ser um fisiculturista, não pelo que podemos ver. E mesmo se fosse, a facilidade ao levantar a carreta não parece ser coisa de ser humano, ainda que ela estivesse 100% vazia. A única hipótese que eu consigo imaginar é que os X-Men existem e esse possui super força, ou essa carreta era feita de papel. Essa é uma gravação que o professor Xavier com certeza apagaria da internet. Muitas pessoas acreditam que vivemos em uma Matrix igual a do filme e que o mundo não passa de um programa de computador. Existem até supostas provas disso na web e algumas delas são quase incontestáveis, pois parecem não ter nenhuma explicação plausível. Uma das provas mais recorrentes é a falta de movimento de uma pessoa, animal
o elemento que está sendo filmado. Esse é o caso mostrado no seguinte vídeo. Um homem passa de carro pela rua e puxa o celular para registrar um momento estranho. Um jovem está deitado no chão na posição mais incomum que você pode imaginar. É como se ele tivesse caído e no meio do processo deu uma bugada que não deixou concluir a queda e nem se levantar. Parece até que eu estou vendo aqui um jogo da Ubisoft. Mano, como explicar algo assim? Seria possível ficar nessa posição de maneira estática por tanto tempo? Eu duvido. Bug na Matrix ou um contorcionista do Circo de Soleil? Você decide. Alguns anos atrás, um vídeo mostra uma suposta criatura gigante vagando por uma região seca de Portugal. O caso foi notícia no mundo todo, inclusive no Brasil. O ser tem a aparência muito similar de um ciclope, e o monstro caminha a passos lentos e sem mover os braços. Após alguns meses da gravação desse vídeo, um usuário postou essa foto no Reddit, dizendo que conseguiu flagrar o gigante novamente, dessa vez arrastando o homem para perto de uma toca. O rapaz chegou a afirmar que chamou a polícia, mas nenhuma notícia foi publicada nos meios de comunicação portugueses. Muita gente pensa que tudo não passa de uma montagem, e outras apareceram com a teoria de ser uma espécie de figurino para algum filme ou documentário. Mas o estranho mesmo é que depois que o vídeo viralizou, ninguém se pronunciou sobre o assunto ou esclareceu do que se tratava, deixando o mistério pairando no ar até hoje. Em Portugal, cerca de 1000 pessoas desaparecem todos os anos, e já tem gente que está tentando ligar esse alto número com uma possível criatura que vive no deserto. Será que um dia teremos respostas sobre esse caso? Durante essa perseguição policial, uma viatura segue o veículo branco que está altamente empenhado em escapar dos oficiais. O fugitivo faz diversas manobras e acelera o máximo que pode em certos momentos, e acaba até desaparecendo da visão dos policiais momentaneamente. O meliante tenta despistar com movimentos de zigue-zague, fingindo que vai virar e retomando a pista. A perseguição segue desse jeito por muito tempo, e em alguns momentos a viatura consegue chegar bem perto do fugitivo, porém algo impressionante acontece e deixa os policiais de boca aberta. O fugitivo faz uma curva forçada e sai da rodovia. A polícia o segue, e quando ele faz uma segunda curva vem a surpresa. O carro atravessa uma cerca de metal no meio do caminho, como se o veículo fosse intangível. Como esse malandro conseguiu atravessar o alambrado dessa forma? Seria impossível um portão abrir e fechar com essa velocidade. A única coisa que restou para os oficiais foi ficarem parados observando as luzes do carro desaparecer, sem entender nada do que acabou de ocorrer. A sorte é que as viaturas possuem câmeras, pois ninguém acreditaria em uma história dessas. Até hoje o veículo nunca foi identificado, mas ganhou o apelido de carro fantasma. Um grupo de crianças que estava indo gravar uma brincadeira para postar nas redes sociais acabou deixando muita gente confusa. Veja e tente encontrar algo estranho. No começo da gravação, as crianças saem de trás das câmeras para irem às suas posições, mas um menino que não aparece no começo simplesmente surge do nada na frente do grupo todo. Ele está vestindo uma camisa azul e é o primeiro a subir em um dos pilares. Seria impossível não vermos ele no meio da galera, e nem a melhor das sincronias seria capaz de tampar o jovem no começo do vídeo. Se repararmos bem, as duas primeiras jovens que aparecem estão deixando um espaço de visão aberto entre elas. Quando uma terceira passa um pouco mais atrás, é que o garoto simplesmente se teletransporta na cena. O mais bizarro é que o vídeo não possui nenhum tipo de corte ou edição, e nem era o objetivo fazer algo assim. Meus olhos veem, mas meu cérebro não entende. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Estava tudo programado para o lançamento da segunda parte de The Last of Us, um game clássico do PlayStation, porém ele precisou ser adiado por conta do caos que o mundo virou. Acontece que vários vídeos foram vazados na internet antes da hora, mostrando gameplays e até mesmo spoilers da história completa.
A Naughty Dog, desenvolvedora do jogo, chegou a afirmar que estava tudo praticamente pronto, mas alertou que os conteúdos vazados poderiam estar ou não presentes na versão finalizada, ou até mesmo serem modificados. Porém, no lançamento oficial, dia 19 de junho, quem jogou viu que nada mudou. Um dos vídeos vazados mostrava a cena da protagonista Ellie conversando com outra personagem sobre filmes, o que dava um spoiler sobre a relação bem próxima das duas. Outra gravação teria mostrado o minigame da Ellie tocando violão, uma surpresinha para os fãs que a desenvolvedora estava guardando as 7 chaves, pois mostra a quebra que o jogo faz entre a ação do combate contra zumbis e a vida pessoal da protagonista. E talvez o pior vazamento de todos, o menu de reparo e melhoria de equipamentos, onde era possível ver Ellie modificando, adicionando e retirando peças conforme a vontade do jogador. A Sony fez de tudo para apagar esses vídeos da internet antes do lançamento do game, porém não conseguiu, quebrando todo o suspense de um jogo que demorou 7 anos para ter uma continuação. No Chile, um grupo de pessoas que visitavam um cemitério se deparou com um túmulo nada usual, pois estava lotado de objetos diferentes e no meio deles um cavalo de brinquedo. Eles chegaram nesse túmulo após ouvirem barulhos vindos lá de fora e foram averiguar, se deparando com o tal brinquedo que emitia luz e tocava uma música. É claro que eles estavam gravando tudo, e um dos integrantes do grupo foi lá pegar esse tal cavalo. Porém, quando olhou para ver onde desligava o objeto, veio a surpresa. A parte inferior estava aberta e sem pilhas. Sem pilha. É comum em alguns lugares colocar pertences de entes queridos em suas lápides e quando são crianças geralmente são colocados brinquedos, às vezes até roupas. Bom, isso explica o cavalinho naquele local, mas como ele estava funcionando sem ter nenhum tipo de pilha ou bateria para gerar energia? A única coisa que consigo pensar é em um possível Gasparzinho que decidiu brincar um pouco com seu brinquedo favorito. Willard Fuller foi um americano que se formou em teologia em 1946 e fundou seu próprio ministério chamado Sociedade de Cura Mundial das Pedras Lively. Lá ele supostamente conseguia realizar milagres dentários. Como assim? Não entendi. Isso mesmo que você ouviu, milagre nos dentes. Tipo, fazer surgir obturações do nada, transformar obturações normais em prata ou ouro, remover cáries, desentortar dentes e até mesmo produzir novos dentes. Tudo isso sem usar nenhum outro aparelho, a não ser uma lanterninha e um espelho. O maluco é brabo. Ele angariou muitos seguidores do mundo todo que afirmavam ter presenciado e até mesmo passado pela experiência reparadora desse cara que fazia mais do que a própria fada dos dentes. Por outro lado, tanto os dentistas quanto religiosos diziam que Fuller não passava de um charlatão, afirmando que muita gente que acreditava nele deixou de fazer consultas com dentistas tradicionais para ver se conseguia ter seu problema resolvido pelo dentista mágico, o que não era nada bom para os negócios das clínicas dentárias. Ele até chegou a ser processado na Austrália por exercer a função de dentista sem ter uma formação na área, mas segundo o próprio Fuller, ele não era dentista, mas tinha um dom. Bom, esses milagres dentários eram coisas sobrenaturais ou uma fraude? Qual a sua opinião? Esse vídeo bugou a cabeça de muita gente e ainda é difícil entender o que pode ter acontecido aqui. Observe esse homem que está em uma pista de gelo ou lago congelado. Ele começa a escorregar e dá uma patinada e faz de tudo para não cair. Eu vou cair! Mas não dá para evitar a queda e ele leva um capote. Porém, repare que quando ele dá o último escorregão, a perna que levanta é a esquerda. Porém, quando ele chega no chão, a que está no ar é a perna direita. Que tipo de bruxaria é essa? Eu não sei qual foi o malabarismo, mas as pernas do rapaz simplesmente parecem trocar de posição conforme ele cai.
A explicação mais plausível é que houve uma ilusão de ótica e as calças pretas também ajudaram nesse efeito. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Na Arábia Saudita, um rapaz estava dirigindo numa estrada de terra na zona rural quando de repente viu uma pessoa estranha no meio do caminho. No mesmo segundo ele decidiu gravar, pois existe uma lenda de uma curandeira antiga que foi expulsa da cidade por ser vidente e passou a viver no deserto. Seria essa mulher no meio da estrada, a famosa bruxa do deserto? O motorista até tenta amedrontar a aparição com um carro, mas ela parece não ligar para o barulho do veículo e começa a andar em direção a ele. Olha o demônio! Corre! Veja que ela caminha com dificuldade, com a cabeça baixa, se apoiando em um galho seco e deixa o homem desesperado. A mulher de cabelos longos para por um instante, mas depois retoma a caminhada de forma bem rápida. Ao perceber que ela não ia desistir, o motorista para de gravar e sai vazado. Bom, será que foi alguma trollagem? Ou seria a bruxa expulsa buscando vingança? Um homem estava dirigindo à noite em uma estrada da Bolívia quando percebeu uma movimentação estranha no céu e logo começou a gravar essa luz que brilhava de maneira muito forte. Repare que não existe nenhuma estrela por perto e a luz misteriosa não aparenta ser nenhum tipo de avião. A espécie de nuvem luminosa ainda muda de formato, de tamanho conforme o tempo passa e emite até uma fumaça, fazendo o desenho esquisito que fica flutuando enquanto uma esfera parece cair em direção ao solo. O que mais chama a atenção nesse vídeo é que pouquíssimas informações dele são encontradas na internet. E vamos combinar que quando um objeto não identificado aparece, é notícia no mundo todo. O OVNI de Magé tá aí para provar isso. Mas por que esse não foi divulgado pela mídia? Estariam tentando esconder alguma coisa? As duas maiores explicações de usuários da internet é de que se trata de um experimento secreto do governo ou até mesmo uma nave alienígena. Bom, será mesmo? No dia 4 de maio, um vídeo chamado Plandemic foi lançado no YouTube e Facebook pelo cineasta Mick Willis, que mostra uma cientista chamada Judy Mikovits falando que supostamente agentes de saúde e laboratórios teriam armado toda a situação que estamos vivendo. Segundo o vídeo, o motivo é porque estariam aliados a grandes empresas farmacêuticas que pretendiam vender remédios e usar o novo inimigo da humanidade para ganhar uma grana. O vídeo é um documentário de 26 minutos que espalha essa informação mentirosa do começo ao fim. As principais plataformas onde a mídia foi disseminada tentaram excluir qualquer resquício do vídeo a todo custo, por conta de violar as políticas de desinformação, ou seja, por espalhar fake news. O vídeo ficou apenas uma semana no ar e foi deletado da internet. Isso já foi suficiente para que mais de 8 milhões de pessoas conseguissem assistir, sendo que alguns até acreditaram nessa mentira. Hoje é difícil encontrar o documentário completo na internet e, graças a Deus, a quantidade de vídeos feitos por profissionais desmentindo tudo que a tal cientista disse é bem maior. Bob Lazar é um físico norte-americano que ficou muito famoso após declarar que existe uma base militar especializada em estudos de discos voadores extraterrestres. Ele afirma ter trabalhado em um local chamado S4, que seria uma subdivisão localizada perto da Área 51, no estado de Nevada. Bob deu várias entrevistas para grandes canais de TV, expondo detalhes sobre como eram os trabalhos feitos pela área secreta. Ele diz que foi funcionário da tal S4 por apenas 2 anos, entre 1988 e 1989. Sua principal tarefa era investigar como o sistema de propulsão das naves aliens capturadas funcionava e tentar replicar em caças militares. Bob ainda concluiu que a fonte de energia das espaçonaves era de um elemento sintético chamado de elemento 115, que criava uma força nuclear para movimentar os discos.
O mais incrível é que anos depois, em 2004, cientistas russos e americanos conseguiram produzir o tal elemento 115, sustentando ainda mais os relatos de Lazar. A Central de Inteligência dos Estados Unidos nunca se pronunciou sobre Bob Lazar, o que é muito estranho, pois se fosse um charlatão, pelo menos uma nota de esclarecimento eles teriam feito. Estão só ignorando um lunático ou não tem como desmentir a verdade? Existem algumas pessoas que alegam ter viajado no tempo, e o caso deste homem sueco é um pouco mais complexo, pois ele afirma ter viajado, se encontrado com ele mesmo no futuro e ainda ter filmado tudo. Seu nome é Hakan Nordqvist e pouquíssimas informações sobre ele circulam na internet. O cara postou em 2006 um vídeo ao lado de outro homem que ele afirmava ser seu eu do futuro, no ano de 2046. Bom, as semelhanças são realmente bem grandes. Hakan tinha um blog que falava sobre sua viagem no tempo e contava passo a passo como ele conseguiu realizar esse feito. Porém, depois que o vídeo foi postado, seu conteúdo foi misteriosamente deletado e ele nunca mais apareceu. Quando o blog ainda estava ativo, o viajante mostrou fotos do seu pai, tios e irmãos para rebater as dúvidas de pessoas que diziam ser um parente muito parecido com ele. Mas quando sua popularidade estava aumentando, ele sumiu do dia para a noite com todas as informações sobre esse caso curioso. Alguns usuários de fóruns acreditam que o viajante está sendo perseguido, outros acreditam que tudo não passa de uma brincadeira. Mas então, qual é a sua opinião? Durante a década de 1970, a CIA, junto com a Confederação de Cientistas Americanos, iniciou um projeto que apelidaram de Stargate, algo como o Portal das Estrelas. Esta seria uma série de pesquisas sobre o desenvolvimento de possíveis poderes psíquicos por parte dos militares. Alguns soldados deveriam passar por uma série de testes e treinamentos para ampliar a capacidade mental e desenvolver habilidades especiais. O foco do Stargate foi a chamada visão remota, ou seja, conseguir ver pessoas, objetos e informações a longas distâncias sem precisar de nenhum tipo de equipamento. Até a Universidade de Stanford, uma das mais famosas dos Estados Unidos, se envolveu nesses estudos. Em 1995, o projeto Stargate foi descontinuado por não conseguir nenhuma informação de inteligência. Ou será que conseguiram? Os pais desse adolescente americano estavam ouvindo barulhos estranhos vindo do quarto do filho durante a madrugada. Porém, quando entravam no cômodo para checar, tudo parecia estar normal. Foi aí que decidiram colocar uma câmera noturna que só grava ao detectar som ou movimento, para entender melhor que barulhos eram aqueles, pois o palpite inicial era que algum animal estava entrando na casa durante a noite. Mas o que eles registraram foi muito mais assustador do que isso. À noite, o jovem se deitou na cama e a câmera começou a fazer pequenas gravações, registrando diversos momentos bizarros, como o corpo dele se levantando num movimento impossível de se fazer sozinho. Num outro momento, o rapaz parece ter acordado, porém sua postura se torna bizarra. Ele olha diretamente para a câmera sem nenhuma expressão no rosto por alguns segundos e volta a dormir. A situação fica cada vez mais estranha, até que ele se levanta e começa a sussurrar algumas palavras no idioma completamente desconhecido. Uma possessão demoníaca real ou uma brincadeira com seus pais? O X-15 ou X-15 é uma aeronave experimental desenvolvida pela empresa North American em 1954, que usa motor de foguete para atingir velocidades extremas durante o voo. Ele foi criado como um avião secreto e o projeto teve como patrocinador ninguém mais ninguém menos que a própria NASA. Antes do X-15, outros 14 modelos foram testados
e esse foi o único a ultrapassar a barreira de 7.200 km/h. Tudo muito interessante, porém o piloto de teste do avião chamado Major Robert White afirmou depois de se aposentar que durante os voos do X-15 viu e gravou o OVNI sobrevoando a região. Porém esses vídeos nunca foram divulgados, provavelmente por interferência da própria NASA, que conseguiu esconder os arquivos antes mesmo da chegada da internet. Uma outra coisa curiosa é que nos relatos de fabricação do X-15 consta que ele começou a produção em 1954, mas não existem informações sobre quando ela se encerrou, o que provavelmente significa que eles ainda estão trabalhando na melhoria desse modelo. Agora pensa, se na década de 50 eles conseguiram fazer essa aeronave voar mais de 7.000 km/h, como deve estar o modelo atual? Existem vários relatos de OVNIs em momentos que grandes tecnologias são descobertas. Será que esse foi mais um desses casos? Diversas imagens de fantasmas podem ser encontradas na internet, e a maioria delas parecem ter sido tiradas diretamente de um filme de Hollywood. Mas o vídeo que eu vou te mostrar agora te fará pensar seriamente na existência do sobrenatural. No meio de uma rua, um suposto fantasma surge do nada, saindo de trás de um carro em movimento e atravessando com toda a calma do mundo na frente dos outros veículos, indo em direção à calçada. Eu não sei porque a filmagem está em preto e branco, talvez seja uma técnica para diminuir o tamanho do cartão de memória, já que essas câmeras de carro costumam filmar por semanas seguidas. Repare que você anda no meio do trânsito como se tivesse certeza de que nada poderia atingi-lo, e ao mesmo tempo nenhum motorista parece ter visto a aparição, pois não reduzem a velocidade, freiam ou mudam seu trajeto. Esses são indícios fortes de que se trata de alguém que não faz parte desse mundo, além do fato de não conseguirmos ver de onde o ser surgiu. Alguns podem pensar que a mulher saiu de dentro da caminhonete, mas observe que o veículo estava em movimento, o carro de trás não frear é a prova disso. Estamos diante de um flagra de um fantasma real? O que você acha? Já faz muito tempo que empresas famosas são acusadas de realizar trabalho semi-escravo dentro de suas fábricas, e nem a Apple, uma das maiores companhias do mundo, escapou dessa denúncia. Um vídeo gravado em 2014 dentro de uma das fábricas que produzia o iPhone na China mostra alguns trabalhadores exaustos, trabalhando em longas jornadas, tirando um cochilo rápido na pausa ou até mesmo pegando no sono no meio do trabalho, e claro, levando uma bronca do supervisor. Vários funcionários relatam que algumas vezes já tiveram que trabalhar durante a noite ou horas em pé, e em alguns casos extremos chegaram a total exaustão durante a jornada de trabalho que foram expostos. Depois de virar notícia no mundo, inclusive no Brasil com matérias na época Negócios, Exame e Folha de São Paulo, a Apple se comprometeu em melhorar as condições de trabalho nas suas fábricas que ficam na China. E claro que a empresa não curtiu nem um pouco essas gravações vazadas. No ano de 1952, diversos objetos voadores não identificados sobrevoaram os arredores da Casa Branca e do Pentágono em Washington. Como você pode ver nesse vídeo real do acontecimento que foi colorido digitalmente. Esse foi um dos eventos mais chocantes envolvendo OVNIs da história. Testemunhas contam que as bolas brilhantes eram claramente visíveis do chão. Os objetos estavam voando sobre uma área completamente restrita e não pertenciam às Forças Armadas Americanas. Os relatórios dizem que eles se movimentavam de uma forma completamente diferente dos aviões convencionais. Nick Pope, que já foi ministro da Defesa da Inglaterra, conta que o acontecimento é de extrema importância, principalmente por estar sobrevoando justamente o lugar mais protegido da Terra, onde o presidente da maior potência mundial morava. Não demorou muito para as Forças Armadas colocarem seus caças no céu a fim de checar qual a procedência desses objetos desconhecidos. Mas é aquela história, né? Atira primeiro e pergunta depois. A ordem foi clara para que eles derrubassem os tais discos voadores,
Porém, ao tentar se aproximar, os OVNIs se moviam em várias direções e com uma velocidade inacreditável, até sumirem. Na semana seguinte, os objetos luminosos reapareceram no mesmo local e mais uma vez fugiram quando os caças tentaram fazer outra abordagem. A imprensa nacional e internacional pediu explicação sobre os OVNIs, mas o presidente Truman preferiu não tocar no assunto, o que é muito estranho. Quando os Estados Unidos acharam que a história tinha morrido, veio a internet trazendo tudo à tona novamente. David Icke é um escritor britânico mais conhecido por criar teorias da conspiração. A mais famosa diz que o mundo todo vive sob o comando de um pequeno grupo de pessoas chamado Fraternidade, algo parecido com os Illuminates, e que esse pessoal aí teria criado catástrofes naturais, entre outras atividades para a dominação mundial. Acontece que David Icke teve todo o seu canal deletado do YouTube após fazer vídeos criando teorias da conspiração e espalhando diversas notícias enganosas de que a rede de celulares 5G estaria transmitindo o coronavírus, obviamente sem nenhuma base científica. O interessante é que nem tem ainda 5G no Brasil e a doença já está aqui, então o que ele falou não fazia o menor sentido. Diante de tantos vídeos sobre o assunto, o YouTube decidiu excluir logo o canal do cara e assim apagar seus vídeos da plataforma, pois a nova política não admite informações falsas quando se trata da área da saúde. O canal dele contava com quase 1 milhão de inscritos e alguns trechos de suas falas ainda estão soltos por aí em outras plataformas e no próprio YouTube. 3 dias depois, o Facebook também excluiu sua página da rede social. É claro que não tem nada a ver 5G com a doença, é só uma teoria da conspiração a fim de enganar o povo, fake news. É sempre bom checar as notícias para não passar informações falsas como essa. No final de 1948, o fenômeno estranho começou a acontecer no sudeste dos Estados Unidos. Algumas esferas de luz verde estavam aparecendo no céu de áreas restritas da Força Aérea, onde o governo trabalhava com pesquisa nuclear. Essas bolas brilhantes pareciam cair do céu e depois desapareciam completamente quando tocavam o chão. Daí, em 1950, o governo criou o projeto Twinkle, ou cintilação, para monitorar esse fenômeno misterioso. Porém, logo após instalar câmeras e sensores, as aparições diminuíram drasticamente e a operação começou a ficar obsoleta. Foi decidido então encerrar o projeto e deixar os dados à disposição de cientistas para estudar o caso secretamente. Até hoje não foi descoberto o que eram aquelas luzes misteriosas. Um dos vídeos gravados do fenômeno acabou sendo vazado e hoje em dia está pela internet. Isso faz a gente pensar em quanta coisa secreta de décadas atrás os governos devem ter guardado e que nunca iremos ter acesso. Alguns amigos estavam dirigindo por uma rodovia sem muita iluminação durante a madrugada. E quando passaram por uma ponte, avistaram a silhueta que parecia ser de uma mulher usando saia no acostamento. Eles então decidiram se aproximar para ver se ela precisava de ajuda, pois estava perigosamente na beirada, além de já ter passado da meia-noite. Porém, quando chegaram perto dela, observaram algo que marcou as suas vidas para sempre. Aparentemente, só metade de uma mulher estava presente ali. Eles iluminaram o corpo dela com uma lanterna, mas não havia corpo para se iluminar. Quando a metade da mulher virou em direção ao carro, o rapaz que estava filmando se assusta e eles partem de lá o mais rápido possível. Eu não sei o que dizer sobre essa gravação, mas com certeza isso aí não é de Deus. Dan Burch é um ex-funcionário do governo americano que diz ter trabalhado em algumas repartições do que a gente conhece como Área 51. Um de seus trabalhos foi no laboratório subterrâneo durante um projeto chamado Aquário. O local reuniria várias amostras de naves espaciais, nem um pouco convencionais,
fazendo ele concluir que fossem naves extraterrestres capturadas pelas forças aéreas. Além dessas espaçonaves, ele disse que alguns seres também eram mantidos lá para estudo. Estes seres eram chamados de Orionianos, pois viriam de Órion, um conjunto de estrelas e planetas bem distante da Via Láctea. Mas não para por aí. Além disso, ele conta que quando trabalhou lá acabou descobrindo sobre um acordo feito por um dos presidentes dos Estados Unidos com o tal povo de Órion, que autorizava que alguns humanos fossem estudados desde que não sofressem nenhuma lesão ou se lembrassem do estudo. Será que isso explicaria o grande número de abduções na América do Norte? Outra informação era que muitas aeronaves americanas teriam se apropriado de tecnologias descobertas em discos voadores capturados. Informações que o pessoal da Área 51 com certeza não gostariam que saísse lá de dentro. Você já ouviu a lenda do Slenderman? Ele é muito famoso na América do Norte. Dizem que se trata de uma criatura com aparência de homem, magro e anormalmente alto. Seu rosto seria branco e sem expressão, e ele usaria um terno preto. Até aí nada muito assustador. O problema é que as histórias dizem que esse ser gosta de perseguir e sequestrar, principalmente crianças. No vídeo que você verá agora, um dia comum se desenrolava. O pai filmava e sua filha brincava de videogame. O homem então vai cuidar dos afazeres da casa. Quando ele volta no quarto, percebe que a menina não está mais lá. Ele chama pela filha várias vezes e não recebe resposta, quando começa a se desesperar. Oh no! Sally! No! Shit! God! Quando o homem vai do lado de fora da casa, é possível ver a garotinha caminhando tranquilamente com a criatura. Infelizmente não sabemos o final desse acontecimento. Será que a lenda do Slenderman é verdadeira? O canal Vocal Síntese surgiu no YouTube com uma proposta diferente. Através de um programa de inteligência artificial, o criador pega a voz de pessoas famosas falando coisas improváveis, tipo pegar a voz do ex-presidente Kennedy falando sobre o desenho Rick e Morty. Um dos alvos do canal foi o rapper Jay-Z, marido da também cantora Beyoncé, que teve a sua voz usada pelo criador de conteúdo anônimo para recitar uma peça de Shakespeare, chamada Hamlet. Para ficar mais fácil, é aquela do ser ou não ser, eis a questão. Porém, pelo que parece, o rapper não curtiu muito, e sua assessoria entrou com um pedido para pagar o vídeo por direitos autorais, alegando que a voz de Jay-Z estava sendo utilizada de maneira ilegal e sem autorização. Já que precisava retirar os vídeos do ar, o criador decidiu fazer isso de forma criativa, anunciando a remoção com outro vídeo nas vozes de Donald Trump e Barack Obama. Perdeu o direito autoral, mas não perdeu a piada. O vídeo foi removido, mas voltou após o cantor perder a ação judicial. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.